1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode repetir comigo nessa noite? Diga assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: só volta para casa vazio quem quiser, porque a presença dele está na casa. Você pode dizer glória a Deus? Toma o teu assento, glorificando o nome de Jesus. Pode dar glória, viu, irmãos? Glória a Deus não atrapalha o pregador pregar, não. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O texto que nós acabamos de ler trata-se a saber acerca de um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, a saber acerca do profeta Isaías. Isaías, conhecido como profeta messiânico. Isaías é aquele que mais profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo. As profecias liberadas pela boca deste profeta eram extraordinárias. Perceba que Isaías, ele profetizou cerca de 740 anos de Cristo, e todas as suas profecias que foram liberadas da sua boca eram verdades acerca do Cristo. A Bíblia traz no capítulo de número 6 o chamado deste profeta. É Deus selando a chamada, é Deus vocacionando Isaías para uma grande obra. Este profeta aqui também é conhecido como profeta do ai. Perceba que Isaías é o tipo de profeta que aponta o dedo e diz: ai de ti, povo, ai de ti, nação, ai de ti, reino, ai de ti e ai de ti. Conhecido como profeta do ai. O que eu acho interessante aqui, no capítulo de número 6, e o verso de número 1, diz: no ano em que morreu o rei Uzias. A pergunta é: quem é esse rei Uzias? Algumas pessoas acreditam que Uzias era parente de Isaías. Uzias era o rei de Judá. Isaías tinha sangue real que corria das suas veias. O interessante que o rei Uzias, ele reinou em Judá pelo menos 52 anos.
A Bíblia diz que Uzias, ele buscou ao Senhor. Uzias, ele decidiu buscar a presença do Eterno. Quando eu olhei para isso aqui, uma pergunta gerou ao meu coração: quem Uzias buscou? Porque Uzias, uma vez que buscou ao Senhor, a Bíblia diz que ele fortificou Jerusalém. Uma vez que Uzias buscou ao Senhor, ele construiu torres de vigílias. Uma vez que Uzias buscou ao Senhor, ele edificou para o seu comando um grande exército. Uma vez que ele buscou ao Senhor, ele construiu armas poderosas para o seu exército. Uzias, ele está reinando em um momento de prosperidade. Por quê? Porque Uzias era um tipo de rei que aonde colocava as mãos, o Senhor era com ele. Aonde ele colocava os pés, o Senhor era com ele. Uzias decidiu buscar ao Senhor. Quando eu olhei para isso aqui, eu fiz esta pergunta: quem Uzias buscou? Pastor Daniel, quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que decidiu pegar o pó da terra e fazer um homem para ser um adorador. Uzias buscou aquele que no jardim do Éden ele passeava para ter comunhão com o homem na face da terra. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que deu ordem para Noé dizendo: construa uma arca, porque eu quero dar livramento para a raça humana. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele, louvado seja o nome do Senhor, que no meio de uma rebelião, a Bíblia diz que ele desceu e confundiu a língua de todo mundo e parou com a construção da Torre de Babel. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que foi em uma terra chamada Ur dos Caldeus e chamou um moço por nome Abrão para uma grande obra. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que preparou o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que trocou o nome de Jacó, porque era Jacó suplantador, enganador, e mudou o nome dele para Israel. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que foi com José enquanto seus irmãos estavam tentando matar. Ele foi com José dentro do poço, foi com José na casa de Potifar, foi com José na cadeia e pôs José para ser governador de todo o Egito. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou te dar autoridade para você arrancar o meu povo da terra do Egito. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que levantou Samuel com mão forte para ser profeta na face da terra. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que deu tanta força para Sansão, que Sansão arrancou os portões de Gaza e carregou sobre as suas costas. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que nasceu da Virgem Maria, que andou na face da terra por 33 anos, que aonde ele passava, ele operava milagres extraordinários. Quem Uzias buscou? Uzias buscou aquele que deu vista a Bartimeu, buscou aquele que curou o homem da mão micada, buscou aquele que caminhou por cima das águas, buscou aquele que curou o leproso, buscou aquele que expulsou os demônios de Maria Madalena, buscou aquele que expulsou os demônios do endemoniado de Gadara, buscou aquele que curou a mulher encurvada, buscou aquele que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou a filha da viúva de Naim, que ressuscitou a filha de Jairo. Pastor Daniel, quem Uzias buscou?
ele buscou aquele que subiu no madeiro, morreu morte de cruz, mas o terceiro dia ressuscitou. Pastor Daniel, quem Uzias buscou? Ele buscou aquele que está presente aqui nesta noite, falando comigo e falando contigo. O texto sagrado diz que Uzias buscou o Senhor. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É noite de buscar a Ele. Eu quero ter certeza que neste ambiente é ambiente de busca. É ambiente de busca. É ambiente, deixa eu ver se tem alguém que veio buscar a Ele aqui nessa. O texto sagrado diz que Uzias buscou o Senhor. Uma vez que esse Uzias aqui buscou o Senhor, aonde ele coloca a planta dos pés, Deus é com ele. Aonde ele coloca as suas mãos, Deus é com ele. Aonde ele está presente, Deus é com ele. O problema de Uzias é que uma vez que Deus deu tanta autoridade para Uzias, Deus deu tanto poder para Uzias, Deus deu tanta fama para Uzias, Uzias não está sendo apenas conhecido em Judá, não apenas conhecido em Jerusalém, mas o nome de Uzias soprou tão longe que até no Egito alguém ouviu falar deste rei. Ele se tornou grande, o exército dele é grande, ele se tornou famoso. Aí sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que a soberba entrou dentro do coração de Uzias. Uma vez que a soberba entrou dentro do coração de Uzias, ele vai exercer o ofício que não é para ele fazer. Ele vai querer fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. A Bíblia diz que ele vai exercer o ofício de sacerdote. Ele entra para dentro do templo e quer sacrificar ao Senhor. Aqui tem um perigo muito grande, porque tem gente que está querendo fazer aquilo que Deus não falou para ele fazer. Irmão, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Todo mundo aqui dentro tem a sua função. Eu não sei aonde Deus te colocou. Quem sabe Deus te colocou na porta, Ele está na casa e está dizendo sirva com excelência. Quem sabe Deus te colocou na banda, Ele está na casa e está dizendo sirva com excelência. Quem sabe Ele te colocou no coral, Ele está presente e está dizendo sirva com excelência. Quem sabe Ele te colocou na intercessão, Ele está presente e está dizendo sirva com excelência. Quem sabe Ele te colocou no altar, Ele está presente e está dizendo sirva com excelência. Quem sabe tu canta, quem sabe tu prega, quem sabe tu pastoreia. Eu não sei aonde Deus te colocou, mas o grandão está na casa e está dizendo seja onde for, sirva com excelência, com excelência, com excelência. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: não queira fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Ele vai fazer o que não é para ele fazer. Aí a Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes daquela época vão denunciar a Uzias, e a Bíblia diz que Uzias é atacado de lepra. Naquela época nenhum leproso poderia entrar para dentro do templo. Olha o castigo que Deus dá para esse rei. Agora ele está proibido de entrar para dentro do templo. Aí é nesse contexto, é nesse cenário que nós vemos o capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, ano de dor, no ano em que morreu o rei Uzias, ano de perca, no ano em que morreu o rei Uzias, ano de luto. Perceba que o ano aqui é de perca, o ano aqui é de luto, mas é nesse cenário aqui que Deus marcou um encontro com Isaías. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, porém Deus é especialista, irmão, em chegar no pior momento da vida do ser humano e mudar a sua história uma vez por todas. Quem é que não se lembra de Pedro? A Bíblia diz que o
coitadinho, passou a noite inteira tentando apanhar alguma coisa, era de manhã e nada havia apanhado. Daqui a pouco quem chega? Jesus. Jesus chega no barco de Pedro, dá uma ordem para Pedro e um pouquinho mais para a profundidade, e libera uma palavra dizendo: lança rede. Pedro olha para o cenário e diz: eu passei a noite inteira tentando pescar e não apanhei coisa nenhuma. Estava na beira da praia lavando a rede e frustrado, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. E você conhece a história. Pedro voltou para casa com um barco cheio. Pastor Daniel, me explica melhor para me entender. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: neste cenário de dor, olha eu mudando a tua vida, olha eu mudando a tua casa, olha eu mudando a tua história, olha eu mudando o cenário. Tem alguém que pega nessa noite, ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou mudando o cenário de alguém. Ano de dor, ano de perca, ano de luto. Deus é especialista em marcar encontro com pessoas frustradas. Deus é especialista em marcar encontro com pessoas que estavam dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução, está tudo acabado. Pastor, me dá mais uma referência bíblica. A Bíblia Sagrada diz que a mulher está trajando um caminho de dor, um caminho de luto e um caminho de lágrimas. Por quê? Porque ela está indo enterrar o único filho que ela tinha, e a Bíblia faz menção em dizer que a mulher era viúva. Se ela é viúva, já enterrou o esposo e agora está indo enterrar o filho. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, irmãos, Jesus parou aquele enterro. Jesus tocou no esquife e liberou uma palavra de vitória. Não chores. O que isso significa, irmãos? É Jesus olhando para a mulher e dizendo: enxuga as lágrimas do teu rosto, porque o tempo de chorar acabou. O tempo de chorar acabou. Eu vou profetizar isso aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: pode guardar o lenço, minha filha, porque o tempo de chorar acabou e está chegando a alegria da parte de Deus. Deixa eu ver se alguém pega. Deus é especialista em marcar o encontro com pessoas frustradas. Pastor, pelo menos mais uma referência. A Bíblia Sagrada diz que Ezequiel está junto do rio Quebar. Ele está junto daqueles que estão sendo levados cativo, quando ele libera uma palavra dizendo: eu vi o céu aberto, eu vi o céu aberto. Sabe que isso significa? É Deus marcando o encontro naquilo que parecia ser o final. Eu vou liberar isso aqui só para quem pega. Quem sabe o diabo disse acabou. Quem sabe a circunstância disse acabou. Quem sabe o homem colocou um ponto final e disse acabou. Quem sabe o médico disse acabou. Quem sabe o juiz disse acabou. Mas o grandão está na casa e está dizendo: não tem nada acabado, não tem nada acabado, não tem nada acabado. Deixa eu ver se alguém pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: aquilo que parece ser o final é apenas o começo de uma grande história na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do lado, diga: aquilo que parece ser o final é apenas o começo de uma grande história. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Olha que forte, irmão. Ano de dor, ano de perca, ano de luto. E Isaías está dizendo: eu vi. A pergunta é: o que você viu, Isaías? Ou o que você está vendo, Isaías? O que você está contemplando, Isaías? Em um momento tão difícil, ele está dizendo: eu,
A primeira verdade que eu aprendo aqui, Isaías está dizendo: não foi que me contaram, porque tem gente que só vive experiência dos outros, tem gente que só conta testemunho dos outros. Só que Isaías está dizendo: quem viu foi eu. E eu vou liberar isso aqui na vida de alguém, irmão. Tu não vai viver apenas testemunho dos outros, experiência dos outros, mas o grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou abrindo a visão de alguém aqui nessa noite. Eu estou abrindo a visão de alguém aqui nesta noite. Eu estou abrindo a visão de alguém aqui nesta noite. Deus vai se apresentar para você. Deus vai apresentar-se para sua casa. Deus vai se apresentar para sua família. O grandão está na casa e está liberando esta palavra ao coração de alguém. Prepara, porque o céu vai se abrir, o céu vai se abrir, o céu vai se abrir. Eu vi. Irmão, se perguntasse por aí, irmãos, aquele site de fofoca, o que é que você viu? Eles iam dizer: eu vi a queda do irmão, eu vi a queda do obreiro. Aqui não, só lá em Brasília, tem algumas igrejas que tem um grupo, irmão, de umas pessoas fofoqueiras. Aí se você perguntasse para o grupo de pessoas fofoqueiras, o que é que você viu? Alguém ia dizer: eu vi o adultério de fulano, eu vi o adultério de Beltrano. Se você perguntasse aos críticos, porque tem pessoas, irmãos, aqui não só lá em Brasília, que só vem para criticar. Aí ele fica sentado observando como é que está o culto. Aí diz: a cantora desafinou. Eu vi na hora que ela desafinou. Eu vi na hora que a cantora ia para um lado e a banda ia para o outro. Eu vi. Se perguntasse para aqueles críticos teólogos, ia dizer: eu vi quando aquele pregador, ele não fez uma boa exégese do texto. Eu vi. É a única coisa que eles conseguem ver. Mas se você perguntasse para Bartimeu ia dizer: eu era cego, mas quando ele liberou a palavra, eu contemplei a face do meu Salvador. Se perguntasse para João Batista ia dizer: eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se perguntasse para João Batista, ele dizia: eu vi quando o Espírito Santo desceu como forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. Se perguntasse para João, o evangelista, ele diria: eu vi o Senhor, os seus pés são como latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, os seus olhos são como chama de fogo e os seus cabelos são brancos como a neve. Tem gente na igreja, pastor, que só vê defeito, só vê o que não presta, mas eu quero acreditar que eu estou pregando para uma igreja que está clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu quero ver o céu aberto, eu quero ver o céu aberto. Deixa eu ver se você está aqui. Se perguntasse para Isaías: o que é que você está vendo, Isaías? Eu estou vendo o meu Deus assentado em um alto e sublime trono. Alguém está gritando e está dizendo: Isaías, mas é ano de perca, mas eu estou vendo ao Senhor. É ano de dor, Isaías, mas eu estou vendo ao Senhor. É ano de luta, Isaías, mas eu estou vendo ao Senhor. Eu vou liberar esta palavra aqui de novo. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: nesse momento de crise, neste momento de caos, neste momento de dificuldade, eu vou me apresentar para você. A minha presença vai se apresentar para você. A minha presença vai se apresentar para você. Deixa eu ver que alguém pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: olha a minha presença te envolvendo aqui nessa noite. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Uma vez que o rei está morto, Isaías está olhando para o palácio e está vendo a cadeira do palácio vazia. Só que o céu se abre para ele e ele está vendo o Senhor assentado em um alto e sublime trono.
Quem sabe os sacerdotes daquela época estão olhando e está vendo a cadeira de Judá vazia, mas Isaías está contemplando o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Reis terrenos, eles vêm e eles vão, mas o trono de Deus permanece preenchido pela sua presença. Presidentes, eles vêm e vão, mas a cadeira do Senhor permanece preenchida. Governadores, eles vêm e se vão, mas o trono de Deus está preenchido. Vereadores, eles vêm e vão, mas a cadeira eterna permanece preenchida. Pastor Daniel, o que isso significa? É Deus assentado em um alto e sublime trono. Ele está dizendo: Isaías, fica tranquilo, em Judá não tem ninguém assentado sobre a cadeira, mas eu permaneço no trono, eu permaneço no domínio, eu permaneço no comando. Eu vim liberar esta palavra para alguém aqui. Quem sabe alguém está preocupado demais. Quem será o próximo presidente da república? O grandão está na casa e está dizendo: entra presidente, sai presidente, entra governo, sai governo. Eu permaneço assentado no meu trono, eu permaneço no meu trono. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: acalma o teu coração, porque quem cuida de você sou eu, quem cuida da tua casa sou eu, quem cuida da sua família sou eu. Ele está presente e está dizendo: vá dormir tranquilo. Não, libere isso aqui na vida de alguém. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: vá dormir tranquilo. Diga para ele: o Senhor está assentado sobre o trono. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Que visão perfeita, que visão maravilhosa, que visão extraordinária. Aqui está apontando para o poder do nosso Deus, aqui está apontando para a autoridade do nosso Deus, aqui está apontando para a majestade do nosso Deus. Ele está assentado sobre o trono. A Isaías começa a contemplar aquela visão e Deus agora mostra para ele o templo. Quando Deus mostra para ele o templo, Isaías percebe que a orla do Senhor preenchia todo o templo. Só é preenchido, irmão, aquilo que ainda há espaço. Só é preenchido aquilo que ainda há espaço. Quem sabe alguém entrou aqui nesta noite cheio do seu eu. O seu ego está bem elevado, é por isso que não tem espaço para a glória de Deus. Mas aonde tiver um espacinho para a glória de Deus, a glória de Deus vai pegar, a glória de Deus vai encher. Ele está contemplando a visão e está dizendo: a orla do seu manto preenchia todo o templo. Quando eu olhei para isso aqui, eu percebi, irmãos, porque se abrisse um telão aqui atrás de mim agora e começasse a mostrar para você o grande templo que Salomão construiu, a gente ia perceber que no templo havia umas coisas muito lindas, havia algo extraordinário dentro do templo. Pastor Daniel, o que tinha dentro do templo? Na porta do templo tinha uma bacia da purificação, uma bacia de bronze. Dentro do templo tinha uma mesa conhecida como mesa dos pães asmos. Dentro do templo tinha um candelabro de 7 pontas para clarear o templo. Dentro do templo tinha um véu que dividia o santo do santíssimo lugar. Dentro do santíssimo lugar tinha uma arca revestida de ouro por dentro e por fora. A arca foi construída de madeira de acácia. Dentro da arca tinha pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que tinha dentro da arca é o maná que desceu do céu dentro de um pote de ouro. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu. Dentro da arca tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Em cima da arca tinha uma tampa por nome propiciatório, revestida de ouro por dentro e por fora. E dentro desta tampa, em cima da tampa, tinha 2 querubins de ouro maciço, um encurvado para o outro. Isaías está olhando para o templo e está contemplando tudo isso, irmão, que é bonito demais. Só que ele diz: a orla do Senhor preenchia, porque o templo ele estava ornamentado, mas ainda
não tinha glória, mas ainda não tinha presença, mas ainda não tinha graça. Pastor, me explica melhor para me entender. Existe um vazio dentro de cada ser humano que carro novo não preenche, casa boa não preenche, fazenda cheia de gado não preenche. Pastor Daniel, o que é que preenche? Só a glória dele, só a presença dele. Tem pessoas por aí que está dizendo: eu vou preencher o vazio da minha alma com um cigarro de maconha, eu vou preencher o vazio da minha alma com uma carteira de cocaína, eu vou preencher o vazio da minha alma gastando a minha vida na prostituição e na cachaça. Mas o grandão está na casa e está dizendo: a única coisa que preenche vazio da alma é a presença de Deus, é a presença do meu Espírito, é a presença do meu... Eu vou liberar isso aqui. Ele está presente nesta reunião, está dizendo: a minha presença já está preenchendo alguém. 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 Ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, a minha presença já está preenchendo o vazio de alguém. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: recebe desta presença agora. Recebe desta presença agora. Recebe desta graça agora. Recebe desta unção agora. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: existe um vazio dentro de cada ser humano que só a presença de Deus preenche. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui nessa? Pastor Márcio, Planaltina, Distrito Federal, uma irmã conhecida como Irmã Maria, uma irmã muito simples, muito pobrezinha, não tinha onde morar, morava de aluguel, ganhou um lote de herança, e dentro daquele lote a única coisa que ela construiu foi um barraco de madeira. A Irmã Maria morava dentro do barraco de madeira, ela, o esposo alcoólatra e os 2 filhos drogados. Do lado da Irmã Maria, uma doutora comprou o lote, vizinha da Irmã Maria. A doutora, casada com o empresário, os 2 filhos formados já. Construiu uma mega casa do lado da casa da Irmã Maria. Porém, esta doutora tinha um vazio dentro da sua alma, que só a presença de Deus preenche. O marido bem sucedido, mas a alma vazia. Os filhos formados, mas a alma vazia. E quem é vazio de Deus, irmão, mais cedo e mais tarde, a única coisa que ele quer é tirar a sua vida. Ela pega todos os remédios que ela tinha, sobe para o 2º andar da sua casa, na beira da escada, e diz: eu vou tomar esses remédios, eu vou cair na escada, e quem observar vai pensar que não foi suicídio, mas que foi um acidente. Quando ela sobe a escadaria, que ela vai tomar os remédios, ela começa a ouvir uma voz meiga e suave, que está saindo lá de dentro do barraquinho da Irmã Maria. Quando ela está pronta para tirar a sua própria vida, ela começa a ouvir a Irmã Maria dizendo: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é eterno. Ela começa a sentir, irmão, a presença que eu estou sentindo aqui, e a presença que só a igreja do Senhor consegue sentir. A presença começa a invadir o coração daquela doutora. Ela pega aquela mão cheia de remédio, joga os remédios no chão, e ela começa a descer a escadaria da casa dela. Ela começa agora a bater palma na frente da casa da Irmã Maria. Quando a Irmã Maria sai com um sorriso no rosto, a doutora está com lágrima nos olhos. A doutora está com lágrima nos olhos. A doutora olha para a Irmã Maria e faz a seguinte pergunta: Irmã Maria, eu posso entrar na tua casa? A Irmã Maria disse: pode entrar, mas a casa é muito simples. O chão
chão é batido, tem apenas um tamborete para a senhora sentar. A doutora diz: não tem problema. A cada passo que a doutora está dando em direção do barraquinho da irmã Maria, o coração da doutora está pulsando mais forte. Pastor, o que é isso? A presença que liberta, a presença que transforma, a presença que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Ela vai caminhando em direção ao barraquinho da irmã Maria. Quando ela entra dentro daquele barraquinho, irmão, que presença, que graça, que unção que era movido sobre aquele ambiente. A doutora se coloca de pé e diz: irmã Maria, não estou entendendo. Eu tenho um marido bem sucedido, ele é empresário, os meus 2 filhos são formados, a minha casa é uma mega casa, na garagem tem 2 carrões, um para mim sair e o outro para o meu marido sair. Eu percebi, irmã Maria, que o teu barraquinho está quase para cair. Eu percebi que o teu marido é alcoólatra. Eu percebi que os teus 2 filhos mexem com droga. Mas me tira uma dúvida: que presença é essa? Que paz é essa? Que graça é essa? Porque eu estava lá em cima da sacada da minha casa, eu estava preparada para me matar, porque tem um vazio dentro da minha alma. Eu queria destruir minha vida uma vez por todas. Mas que alegria é essa que tem dentro da tua alma, irmã Maria? A irmã Maria se levanta com um sorriso no rosto, aponta o dedo na cara da doutora e diz: doutora, por fora parece que a casa está caindo, o meu marido é cachaceiro, é verdade, os meus 2 filhos é envolvido com droga, é verdade, mas dentro da minha alma tem uma presença, dentro da minha alma tem uma presença, dentro da minha alma tem uma presença. Pastor Daniel, me explica melhor para me entender. Quem sabe alguém entrou aqui nesta noite, irmão, nem pagou o aluguel da casa ainda, não tem carro para andar. Tem problema não, meu filho, a presença de Deus está dentro de você, a graça de Deus está dentro da tua alma. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: a minha presença vale mais, a minha presença vale mais, a minha presença vale mais, a minha presença. Você está vendo por fora, mas eu estou cheia. A Bíblia diz que Jó está em cima de cinza. Cinza no original, lixo. Jó está em cima do lixo. Ele grita em alto e bom som dizendo: eu sei. Eu sei no original. Jó está dizendo: eu estou cheio. Mas diante dessa situação, a pergunta é: cheio de quê, Jó? Cheio de lepra, cheio de enfermidade, cheio de doença, cheio de coceira. A única coisa que Jó tinha é um pedaço de caco para rapar as feridas. Ele lança cinza, rapa as feridas, o couro está desgrudando do seu corpo, mas o homem está em cima de cinza e está dizendo: eu estou cheio, 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 eu estou cheio. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Quem sabe tu está passando o pior momento da tua vida, mas a presença está dentro da tua alma. A presença! Coloca a mão no teu coração, diga: eu. Diga: eu estou cheio. Tem alguém cheio da presença de Deus aqui? Eu costumo dizer, irmão, perca tudo, só não perca a presença de Deus. Só não abra mão da presença de Deus. Só não abra mão da presença de Deus. Davi passou o pior momento da sua vida. Está correndo o risco de perder o trono. Está correndo o risco de perder o ouro. Está correndo o risco de perder a prata. Está correndo o risco de perder a coroa. Está correndo o risco de perder o reinado. Está correndo o risco de perder a fama. Está correndo o risco de perder o exército. Só que Davi entra para dentro da presença de Deus e faz 2 pedidos distintos para Deus. O primeiro pedido que ele faz para Deus é: não me lances fora da tua
presença. Sabe o que Davi está dizendo? Não me tire de dentro da tua casa, eu quero habitar na tua casa por todos os dias da minha vida. Sabe o que Davi está dizendo? Até a andorinha encontrou ninho para si. Sabe o que Davi está dizendo? Alegrei-me quando me disseres vamos à casa do Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? Eu passarei os últimos dias da minha vida dentro da tua casa. Então não me lança para fora, Senhor, não me lança para fora. Só que Davi não para por aí. Davi faz o segundo pedido para Deus. Pastor, qual é o segundo pedido de Davi? Davi diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi estava dizendo? Dá para congregar e não ter a presença, dá para vir à escola dominical e não ter a presença, dá para participar do coral e não ter a presença, dá para pregar sem presença, cantar sem presença. Só que Davi está dizendo: eu não quero ficar na tua casa sem a presença. Então não me tire da tua casa e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo: eu quero habitar na tua casa, mas eu quero ser cheio da presença, eu quero ser cheio da graça, eu quero ser cheio da unção. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa, irmão. Ele está presente nesta reunião, está dizendo para alguém: não vai valer a pena, irmão, passar a vida inteira dentro da casa de Deus e ser vazio. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: seja cheio da minha presença. A orla do Senhor preenchia todo o vazio. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Com 2 cobriam o rosto, adoração ao Senhor. Com 2 cobriam os pés, adoração ao Senhor. E com 2 voavam. Com 2 eles adoram, com as outras 2 eles adoram, e com as outras 2 eles voavam. Uma fala de adoração, as outras 2 fala de adoração. As que voam fala de trabalho. Tem gente que só veio para o culto porque tinha que trabalhar. Tem gente que só vem para o culto porque diz: o pastor disse para mim ir, porque eu tenho que solar o hino. Tem gente que vem para o culto porque ele vem para bater ponto, para o pastor ver que ele está no culto. Tem gente que vem para o culto porque ele vai pregar. Se ele não fosse pregar, ele não vem para o culto. Tem gente que só vê o culto como ambiente de trabalho. Só que os anjos estão adorando com 2, adorando com mais 2. Então usam 4 asas para adorar a Deus e apenas 2 para trabalhar, para voar. O que é que Deus está dizendo aqui nesta noite? O trabalho é bom, o trabalho é importante, mas a adoração é melhor. Mas a adoração é melhor. Quem vem para adorar, ele não está preocupado com quem canta e com quem prega. Ele sai de casa dizendo: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Quem veio para adorar, se ele não for tocar, tem problema não, porque o meu ofício não é apenas tocar, o meu ofício é adorar o nome do Senhor. Quem veio para adorar, ele não está preocupado se não é a vez dele pregar, porque ele não é apenas um pregador na presença de Deus, ele é um adorador, ele é um adorador, ele é um adorador. Deixa eu ver se tem adorador aqui. Olha para quem está do teu lado, pergunta para ele: veio trabalhar ou veio adorar? Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você consegue repetir isso? Vamos lá para beber água no 3? 1, 2, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda terra está cheia da sua. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: só volta para casa vazio
Quem quiser, diga: a terra está cheia da sua glória. Diga para ele: imagine esse lugar. Tem barulho de glória a Deus aqui na casa? Eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Quantos acreditam no clamor que abre porta, irmãos? Quantos acreditam na adoração que abre porta? Eu vim aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui nesta noite para adorar o nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele está presente nesta reunião e está convidando você para adorar. 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 Você pode adorar o nome dele agora. Você pode dizer que ele é santo. Você pode dizer que ele é poderoso. Você pode dizer que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Será que você pode abrir a tua boca agora em adoração? Será que você pode lançar a mão para cima e dizer que ele é grande e que ele é poderoso? Olha o que o texto está dizendo. Enquanto eles clamavam: santo, 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 os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. O clamor deles fizeram com que as portas se movessem. Eu quero liberar isso aqui ao coração de alguém. Eu não sei o que está travado na tua vida. Eu não sei o que está travado na tua casa. Eu não sei o que está travado no teu ministério. Mas o grandão está na casa e está dizendo: começa a clamar nessa noite. Começa a clamar nessa noite. Começa a clamar nesta noite. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: abra a tua boca cheia de dente, meu filho, e começa a clamar a ele, a clamar a ele. As portas se moveram com a voz daquele que clamava. Tem gente, irmão, aqui não, só lá em Brasília, que diz assim: eu só vou dar glória quando eu sentir. Sabe que dia que tu vai sentir, irmão? Nunca. Tem gente que vem travado. Irmão, se der vontade de correr, corra. Se der vontade de pular, pule. Se der vontade de dar glória a Deus, dê glória a Deus. Porque você não está adorando o homem, você está adorando aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Eu estou baseado no texto. Enquanto eles clamavam, os umbrais das portas se moveram. Pastor, me dá uma referência bíblica. A palavra do Senhor diz que Paulo estava clamando, orando. Silas estava clamando, orando e adorando a Deus. E a Bíblia diz que de repente, perto da meia-noite, as cadeias de todos se abriram. Perceba que quem está cantando é só Paulo e Silas. Era para abrir a porta só de Paulo e só de Silas, mas a adoração foi tão poderosa que as cadeias de todos se abriram. Eu vou liberar isso aqui. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: enquanto tu adora aqui, uma porta está sendo aberta lá na tua casa. Enquanto tu está aqui em adoração, no mundo espiritual, algo está se movendo ao seu favor, algo está se movendo. Pastor amigo estava ministrando quinta-feira agora na nossa igreja, a tarde da bênção, a tarde da vitória, e ele trouxe algo que eu quero transmitir para vocês aqui, baseado nesse versículo. Uma irmã ia para o culto e ela dizia: eu não gosto desse negócio, desses crentes que marcha, que dá glória, que dá lugar para Jesus. E quando a banda da igreja começava a tocar mais ou menos igual essa aqui, irmão, os corinhos de fogo, ela pegava a Bíblia, botava debaixo do braço e ia embora. E toda vez era assim: quando chamava a equipe de louvor para cantar, que o fogo começava a pegar, ela pegava a Bíbliazinha dela e ia embora.
Um dia era festa na igreja dela, irmão, estava lotado. Quando a equipe de adoração, de louvor começou a cantar, que ela pegou a Bíblia, tinha tanta gente assim no meio que não deu para ela sair. Ela pegou a Bíblia, sentou de novo, e o povo marchando, e o povo dando lugar, e o povo adorando, e ela sentadinha calada. Daqui a pouco a glória foi tão grande, irmão, mas tão grande, que ela se colocou de pé. Quando ela se colocou de pé, ela ouviu uma voz que falava com ela: marcha. Ela dizia: eu não vou marchar. A voz dizia: marcha. Ela dizia: eu vou marchar coisa nenhuma, isso é coisa da minha cabeça. Ela dizia: marcha. Ela não marchava de jeito nenhum. Daqui a pouco ela sentiu algo tão forte, que quando ela percebeu, ela estava de olho fechado, e ela marchava para frente e marchava para trás. Ela marchava para frente e marchava para trás. O culto acabou, irmãos. Ela pegou o celular. Quando ela olhou o celular, tinha 18 chamadas da filha dela, que era polícia lá no Rio de Janeiro. Tinha 18 chamadas. Ela pegou o telefone, ligou para a filha e disse: minha filha, o que aconteceu? Tem 18 chamadas suas aqui. Ela disse: mamãe, aconteceu algo terrível aqui. Os traficantes invadiram o PP, matou os meus 2 companheiros. Eu estava atrás do pneu, eles passaram de um lado para o outro e não conseguiram me enxergar. Ela olhou e disse: minha filha, que hora aconteceu isso? Ela disse: foi por volta de 9:30 da noite. Ela lembrou que 9:30 da noite ela estava marchando para cá e estava marchando para lá. Pastor Daniel, me explica melhor para me entender. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: tu está adorando aqui, eu estou guardando a tua casa, estou guardando a tua família, estou guardando a tua parentela, enquanto tu está jogando a mão direita para cima e liberando barulho de glória a Deus, algo está se movendo. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O texto diz que a casa se encheu de fumaça. Que fumaça é esta, pastor Daniel? A mesma fumaça que invadiu o templo na sua inauguração. A Bíblia diz que quando Salomão está inaugurando o templo do Senhor, uma fumaça invadiu o templo. Quando a fumaça invade o templo, o texto diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória que estava dentro daquele ambiente. Eu quero liberar isso aqui ao coração de alguém, que nesta noite Deus ache misericórdia na minha vida e na tua vida, e enche esta casa desta fumaça, e enche essa casa desta presença, e enche essa casa do seu poder. Tem alguém que acredita nesta palavra profética? A glória encheu a casa.